nosso presidente falou conosco para estar aqui com os irmãos. E a minha grande questão, irmão, hoje não é nem não querer hoje sair. Eu prego praticamente todo dia eu prego, gravo, prego, e a garganta ela está forçando muito, e às vezes eu sinto também um impacto muito grande, né? E como eu tenho dificuldade, eu estava até conversando hoje com o pastor Manel, dizendo isso para ele, eu tenho dificuldade de decorar mensagem, eu não consigo, eu tenho que reler tudo outra vez, todas as vezes que eu vou pregar, todas as vezes. Nem o texto bíblico eu não tenho coragem de pregar ele, se eu não ler ele 10 vezes ou mais. Eu não tenho coragem, né? E aí por isso que é muito pesado, porque quem vai, os pastores pentecostais pregam todo dia. Se você vê Martin Lloyd Jones, Fanini, esse pessoal que pregava, que escreviam muito, aquilo ali eram livros escritos de pregações que eles faziam. Mas tem uma coisa, eles pregavam uma vez na semana, eles preparavam os sermões. Nós aqui no Brasil, nós das Assembleias de Deus, pregamos toda hora. Mas teve um pastor americano que esteve lá na igreja, pregando, ele escreve a mensagem dele todinha, ele escreve, e ele vai lendo cada ponto da mensagem que ele escreve. Agora imagine um pastor pentecostal e fazer todo dia uma mensagem, para ele pregar do jeito que eles pregam lá. Então eles pregavam uma vez por semana, eles faziam um anúncio, o pastor fulano de tal vai estar na catedral, tal. Então eles passavam uma semana divulgando, eles só pregavam uma vez ao domingo, esses homens. Nós da Assembleia de Deus, não. Todo dia nós estamos nas ruas, nos templos, pregando a palavra do Senhor Jesus e ganhando almas. Mas eu louvo a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do cantor Cícero Nogueira. Irmãos, a gente olha ali para ele. Lutero dizia que música bem feita é teologia, né? Bem feita. Lutero não aceitava ritmo de cabaré, ele não aceitava nenhuma música se ele primeiro não olhasse ela. O coro, quando Lutero ia pregar, ele mesmo escolhia as músicas que ele queria no culto. Como ele era músico, ele escrevia, cifrava, ele não aceitava ninguém cantar ou pregar sem que ele mesmo fizesse a seleção do coro, porque música é teologia, e a gente não imagina, mas essa pessoa que está aqui, eu tenho grandes compositores que ajudaram muito a Assembleia de Deus no Brasil, outros que não era assim muito na linha pentecostal, mas ajudaram. Mas, por exemplo, o cantor Cícero Nogueira, talvez ele não imagina, mas esse homem aqui, meus irmãos, contribuiu muito para a teologia pentecostal no Brasil. Cantar naquela época contra a idolatria, pecado, o crente pegava um discozinho, colocava, é muito sério. Então, ele talvez nem imagina o quanto ele contribuiu e contribui para o reino de Deus, né? Isso é muito sério. E para mim é um dos maiores compositores do Brasil. Eu acompanho, olha, eu só sei orar com música, eu não sei orar quando eu dobro meus joelhos, e está aqui, está bem aqui, só para os irmãos terem uma prova. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu faço o seguinte, irmãos, eu coloco os hinos que eu vou orar, eu coloco os hinos, e aí eu coloco aqui Cícero Nogueira. Meus irmãos, está na internet, esse homem tem tanto disco e hino. E eu me lembro que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, ainda adolescente, criança, aqui no Lago da Pedra, foi a primeira casa que eu vi, foi um hino dele, onde estás, que não ouve a voz do Senhor, Jesus, assim. Aí tem atual, crente não gosta de delegacia, com Jesus é muito bom. Isso aqui tem hino, irmão, que vocês nem imaginam, isso aqui é um tesouro vivo de composições bíblicas. Mas isso aqui, o Cícero Nogueira, quando eu cheguei aqui, que o pastor Raposo apresentou ele, eu não acreditei que ela era que estava aqui, não. É porque às vezes a gente não sabe valorizar o que nós temos de bom. Mas esse homem aqui, meus irmãos, é uma teologia pura de louvor, sinceramente, né? Ele é a carta escrita que você pode ler. Eita, irmão. É coisa tremenda, irmão. Esse homem aí, vale a pena, meu irmão. Vocês podem colocar aí na internet, vocês vão ver
os discos. Isso aqui é uma coisa tremenda, meus irmãos. Cícero Nogueira, eu estou falando aqui, é porque eu boto lá e fico de joelho, e aí vai passando as músicas dele, eu choro, é assim, é a coisa tremenda. Se Jerusalém é quadrada, o crente quadrado tem medida certa. E outra coisa, ele falou aqui dizendo assim, ele canta o que é antigo, tudo que ele está cantando é novo, porque é a palavra de Deus. Ele não está cantando nada velho, ele está cantando o que é bom, o que é agradável, o que é maravilhoso. Então quero louvar a Deus pela vida dele, ele, o outro compositor que eu levei, mas já estava um pouco cansado, bem velho, Edson Coelho, né? São homens que sinceramente, aquele Edson Coelho compôs uma música, A Morte Morreu no Lenho da Cruz. Isso é uma loucura, meus irmãos. A morte morreu. É uma teologia tremenda. Esse Cícero Nogueira aqui tem cada hino dele que eu fico assim, meu Deus, é assim que eu fico. Então aqui ele está aqui hoje, eu fiquei admirado, ele está aqui. Eu até chamei já para ele ir lá amanhã, mas aí ele já tem outro compromisso, mas eu vou levar ele lá, porque rapaz, isso aí, meus irmãos, vocês ouvirem esse homem, é coisa boa. Meus irmãos, vamos ao texto que o pastor Raposo leu. Irmão, isso aí é coisa boa. Quero louvar a Deus pela vida desta igreja. Deus continue abençoando. Sempre que eu venho aqui, é o templo com muita gente, muitos crentes adorando a Deus. Isso é bom, é maravilhoso. A nossa leitura, se os irmãos puderem colocar aí na tela, vai ser muito bom para a gente discutir esse capítulo à luz da palavra de Deus, ok? Muito bem, é só o texto bíblico, e depois a gente coloca isso aí vai deixar para o final. Vamos aqui ao texto bíblico, se puderem colocar aí, na mesma que o pastor leu. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 a 11. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo, que eu vou falar algumas coisas da própria Bíblia. E esse assunto, há muitos pentecostais que trataram de várias maneiras, mas nós queremos tratar aqui pelo viés totalmente bíblico. Não que os outros não sejam, mas a gente quer trazer aqui algumas informações. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, ao outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito os dons de curar, e a outro operações de milagres. Ok? A outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Queridos, nós estaremos tratando sobre isso, mas antes eu quero dizer a todos o seguinte: você tem nas suas mãos, só quem trouxe a Bíblia, deixa eu ver aí, levante a sua Bíblia aí. Isso, muito bem, obrigado. Agora olhem para mim e podem permanecer com a Bíblia aberta. Você tem nas suas mãos um livro que trata sobre o sobrenatural. Digam comigo, sobrenatural. Mais uma vez bem forte, sobrenatural. Muito bem. E se eu tenho na Bíblia, um livro nas minhas mãos que trata sobre o sobrenatural, eu já preciso ter fé para conduzir esse livro. Porque esse livro, ele não é um livro de dialética
ele não é um livro de planos ou apresentações de raciocínios humanos, de maneira nenhuma. Esse livro aqui, ele na verdade é um livro do sobrenatural. Na hora que você lê a Bíblia ou abre a sua Bíblia, um cientista, um agnóstico, que não teme a Deus, um professor universitário que não teme a Deus, o primeiro versículo da Bíblia ele já nega ele, porque o versículo primeiro é um sobrenatural pleno. No princípio criou Deus os céus e a terra. Crer nesse primeiro versículo, nem todo mundo crê, porque isso aqui já é um aspecto sobrenatural. Por isso que quando você vai para Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz, todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Não diz assim, tem que achar, tem que pensar. Não, a Bíblia não é esse livro. Esse livro ele é descartado pelos racionalistas, ele é descartado pelos deístas, ele é descartado pelos agnósticos, ele é descartado pelos filósofos que buscam pela racionalidade interpretar, porque Gênesis primeiro, como diz Derek Kidner, está além da nossa compreensão. Esse no princípio é fora da nossa época, é o princípio de Deus, e ninguém que compreende o mundo pelo olhar humano vai aceitar essa expressão. Então a primeira coisa é que você carrega um livro, que é o livro do sobrenatural. Às vezes alguém diz assim, pastor Zé, o senhor crê no poder de Deus? Se eu não cresce na Bíblia, eu não estaria aqui. Agora, às vezes eu não creio da forma que você expõe, porque falta o conhecimento da Bíblia para muitos sobre essa questão do sobrenatural. Então nós temos que fazer distinção entre aquilo que é sobrenatural e também sobre o sobrenaturalismo. O sobrenaturalismo diz que a nossa existência não pode ser provada por aquilo que na verdade vem pelos nossos sentidos, como por exemplo, visão, audição, tato e etc. Por essa experiência. Já o próprio sobrenatural, ele fala que além desse mundo, além desse universo, além dessa terra, há um mundo espiritual que, na verdade, o nosso Deus controla todas as coisas. É a primeira coisa que você precisa entender e crer nisso. Então, faça essa distinção entre sobrenaturalismo e sobrenatural, ok? A segunda coisa que você pode observar aqui é que você tem que compreender que há dois mundos nos quais nós vivemos. Digam comigo, mundo natural e mundo espiritual. Qual é o primeiro que eu disse? Mundo natural. Quem vive no mundo natural? Médicos. Quem vive no mundo natural? Advogados. Quem vive no mundo natural? Alguns teólogos que não acreditam. Claro que tem médicos, claro que tem advogados que são crentes e que têm fé em Deus e fé na Bíblia. Eles não vivem só no mundo natural. Eles vivem no mundo sobrenatural. Mas perceba que quem vive no mundo natural vive a vida normal, pensa, come, dorme, levanta, janta, faz curso, crê que vem chuva. Ele não é um cético, ele crê nas coisas. Esse é o mundo natural. Se vocês observarem bem, quando você vai para 1 Coríntios 2,14, Paulo diz assim, o homem natural. Por que ele está dizendo natural? Olhe bem para cá, porque quando eu chegar nos dons de poder, você vai entender o que eu estou falando. É porque quando você vive no mundo natural, você vive normal. Nenhuma pessoa do mundo natural fica desesperado. Ele vive a vida normal, faz o curso, se casa, é o natural, é o trivial, é o corriqueiro. E Paulo ele está dizendo que o homem natural, se há esse homem natural, ele está falando que alguém vive no mundo natural. É o mundo natural. Agora, quando você observa, há o mundo espiritual. E o que acontece no mundo espiritual? O mundo espiritual é o sobrenatural. Que você não entra nele se você não tiver uma fé sobrenatural. Jesus disse assim para Nicodemos em João 3,12. Ele disse assim, se eu falar das coisas sobrenaturais, celestiais, você não vai crer, porque se eu estou falando das terrenas, você não está crendo, quanto mais eu falar das coisas
sobrenaturais. E quando você vai para 2 Coríntios 12, Paulo diz: eu conheci um homem, o doutor Paulo, teologia judaica, teologia grega, teologia do mundo romano, ele que conhecia tudo, ele diz: eu conheci um homem, se na carne não sei, no corpo não sei, no espírito não sei, ele foi até aonde? Terceiro céu. Isso aqui é para quem é espiritual. Eu não estou falando de quem lê livrinho de teologia, eu não estou falando de quem decora textozinho de Bíblia, eu estou falando de alguém que entra no mundo espiritual. E é aqui que eu vou começar. Por quê? Porque quem entra no mundo sobrenatural, tem dois mundos sobrenatural: o de Deus, o com Deus e o com o diabo. Tem um mundo espiritual com Deus e tem um mundo espiritual com o diabo. É por isso que bruxos vão para o cemitério comer cadáveres, beber sangue de bode. Para que é isso, pastor Zéu? Para terem sensibilidade aos demônios. Assim como um homem de Deus, um pastor crente sincero, ele busca a sensibilidade para ouvir o Espírito Santo, há homens demoníacos que buscam a sensibilidade para os demônios lidar com ele no corpo dele. Você não pode brincar que há dois mundos espirituais, um com Deus e o outro com o... João diz que nós só temos dois tipos de pessoas na terra: filhos de Deus e filhos do diabo. E Jesus disse assim: se eu estou falando das coisas da terra, vocês não creem, se eu vos falar das celestiais. Quando Paulo diz assim: eu conheci um homem que foi até o terceiro céu. Tem hora que eu olho para a Bíblia, eu digo assim: Senhor, será se eu sou crente? Porque eu queria viver no mundo que Paulo vivia. Paulo vai evangelizar quando dá fé, está lá em 8, 29 ou 26, depois você pode conferir aí, de Atos. Ele vai evangelizar, Filipe normal vai evangelizar, está lá Filipe. Quando ele vai evangelizando, o Espírito Santo chega e diz: te aproxima do... Isso aqui ele vivia no mundo o quê? Espiritual. Meu irmão, olhe bem para cá, para um homem de Deus, ele está no mundo espiritual e o Espírito Santo falar com ele como se fosse coisa natural. Te aproxima do carro. Atos 13, Paulo e Barnabé orando, aí de repente o Espírito Santo: separai-me a Paulo e Barnabé. Atos 16, Paulo de noite querendo ir para um local, o Espírito Santo: te aquieta. Você não vai agora, eu vou dizer a hora de você ir. Aí Paulo abre a boca e diz assim: eu conheci um homem que foi aonde? Até o terceiro céu. Aí ele diz assim: eu vi coisas lá que não é digno eu contar para qualquer mortal. 2 Coríntios 12. Irmão, vocês já imaginaram, nós aqui pastores que estamos aqui sentados, para um homem de Deus ou para uma pessoa abrir a boca e dizer assim: eu vivo no mundo espiritual, é muita coisa, viu? Eles viviam normal. Eliseu ia chegando, não foi assim? Aí os soldados chegaram para prender Eliseu. O moço do Eliseu, que não vivia no mundo espiritual, aqueles crentinhos velho fraco. Aí quando ele se assustou: olha, Eliseu, um monte de soldado. Ele disse: te aquieta, rapaz. Senhor, abre o olho desse menino, só para ele ver. Quando abriu os olhos dele, tinha carro com exército. Irmão, tem crente que tem tanta intimidade com Deus, que ele é tão tranquilo, que parece que ele está vendo o mundo com Deus toda hora descortinado diante dele. Então, quando você pega essa questão do mundo sobrenatural com Deus, é muito sério. E eu digo para Deus: Senhor, eu quero viver isso, na minha vida. Todas as religiões do mundo têm um sobrenatural. Não há uma religião na terra que não creia no sobrenatural. Todas elas creem. Agora, quando você vai para o mundo da filosofia teística, eles também creem, há filósofos que acreditam. Quando você vê uma pessoa na televisão dizendo assim: olha, isso aí é a força cósmica, é a filosofia teísta. Isso aqui é uma força absoluta, é o poder absoluto, é uma crença que eles possuem.
Só que não é o verdadeiro sobrenatural com Deus. E aí vai entrar agora, ouçam bem, o que é sobrenatural dos dons. Esses dons aqui, principalmente esses 3. Mas se você pegar esses 9 dons aqui, eles são do campo do sobrenatural, que alguns chamam de extraordinários. Nesse aqui, todos vêm do Espírito Santo, mas esse aqui, você vai penetrar na essência de um grande poder sobrenatural. Palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, discernimento de espírito, isso aqui é coisa muito profunda. Então, o que é que nós podemos analisar? O sobrenatural, ele é muito importante, mas você precisa ter uma mente sobrenatural para você não cometer erro, para você não cometer meninice. E eu vou dar um exemplo aqui. Se cada crente aqui tivesse no sobrenatural da Bíblia e no sobrenatural que Cristo fala, nós entenderíamos de modo diferente. Vou dar um exemplo aqui. 1 Coríntios 2,16, Paulo diz assim: quem foi que penetrou na mente de Jesus para instruir ele? Quem dos senhores aqui, por mais que faça teologia, já entrou na mente de Cristo? Nenhum de nós. Agora Paulo traz uma notícia boa. Ele abre a boca e diz assim: nós, porém, temos o quê? Eita. Irmão, já pensou o que Jesus está dizendo para mim e para ti? Nós temos a mente de... Então como é que tu pode ser um menino velho? Como é que tu pode ser um crente à toa? Como é que você pode ser um crente sem nexo? Se você tem o que? A mente de... Quem tem a mente de Cristo vive num nível de espiritualidade tão grande. Olha o que eu quero falar aqui hoje à noite. Ele vive num nível de espiritualidade tão grande que quando ele olha para um texto bíblico, irmão, tem hora que eu penso assim: Jesus, esse Matthew Henry, isso era gente, era ser humano? Porque quando eu pego um texto dele, eu olho, há tanta novidade que eu digo: meu Deus, onde esse homem encontrou isso? Mente de Cristo, sobrenatural. Olha, irmão, uma mulher que vive com Cristo e tem a mente de Cristo, um homem que vive com Cristo e tem a mente dele, o sobrenatural na vida dele é 24 horas. 24 horas. Então preste bem atenção. Ele tem essa mente, e essa mente leva ele a viver no sobrenatural de Deus. Por que eu disse aqui um mundo natural? Quem vive no mundo natural acha normal comprar, vender, comer. Cada crente aqui, se vivesse num mundo sobrenatural com Deus e tivesse a mente de Cristo, tudo que acontecesse aqui de poder, de glória, não era para nos assustar, não. É porque você já vê pela fé e pela mente de Cristo o nível de espiritualidade que você tem. Então, isso é muito importante. E quando você vai para 1 Coríntios 12, verso 2, Paulo diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Então, sabe o que acontece? Eu entendo que muitos crentes na igreja não evoluíram na mente de Jesus. Ou seja, não receberam a mente de Cristo. Tem crente que se o irmão começa a dar glória aqui, ele se assusta. Tem crente que se uma pessoa ficar endemoniada, ele se assusta. Crente na igreja. Dia desse eu vi um pastor dizendo: fulano de tal, ele tem um dom que na hora que um demônio encosta nele, ele expulsa. Ninguém tem dom de expulsar demônio. Se você vive no mundo com Cristo e tem a mente dele, você tem autoridade espiritual para viver nesse mundo normal. Normal. Vocês pensam que Eliseu ficou com medo quando viu o redemoinho, quando viu a carruagem envolvendo Elias? Você pensa que ele ficou com medo? Quando o pessoal começou a dizer: hoje vão tomar o teu Senhor de ti, ele andando normalmente, escalai-vos. Não foi assim? Olha o nível de espiritualidade. Às vezes a gente pensa que a espiritualidade é eu estar aqui na frente, não é isso não, isso é trimilico. Espiritualidade é normal. Quando você vive no mundo com Cristo, você tem uma espiritualidade que você vive normal com Ele.
Você não se assusta, você glorifica, você exalta com consciência, porque você tem a mente de Cristo. Agora, quem não tem, quem não ora, quem não busca, tudo ele se assusta. Meu Deus, o que é isso? Não. Paulo estava pregando, Atos 14, ele pregando e o rapazinho ouvindo, ele disse: ei rapaz, firma nos teus pés. Olha o nível de espiritualidade. Firma sobre os teus. E o homem saltou, pronto, normal. Nível de espiritualidade. Então o que é que você pode ver aqui? Quem tem a mente de Cristo, ele não se assusta. Eu vou dar um exemplo aqui melhor. Olhe para cá as irmãs, que as irmãs gostam disso. Se uma irmã chega na sua casa e diz assim: é isso que o Senhor manda eu te dizer e tal, e tu se assusta, é porque tu não está no nível espiritual que ela também vive. Porque quando a pessoa chega na minha casa e faz um alvoroço para mim, eu que também já vivo em comunhão e tenho a mente de Cristo, quando Maria e Isabel se encontraram, rapaz, está tudo na Bíblia, meu Deus do céu. O que veio fazer a mãe do meu Senhor, do meu Salvador? Normal, irmão, normal. Ela não ficou dizendo: olha, aqui é a benção que eu peguei, te aquieta, que hoje está assim na igreja. Essa benção é minha, ninguém toma, te cala. Mas o menino, de jeito nenhum. E quando você olha para cá que eu vou falar na Bíblia, irmão. Tem gente que vive no mundo. Um dia desse eu estava, meu Deus, todo mundo conta milagre, todo mundo conta temor, e eu não estou contando nada. Jesus, me ajuda, pai. Esses homens têm um negócio e eu não estou com nada. Aí eu entrei no quarto. Aí quando eu abri meu celular, se eu fosse, os que acreditam, né, assim, na hora que eu abri, aí tinha um cara dizendo assim: mistérios não mexem comigo, coisas que me assustam não mexem comigo, mas todo dia tem algo que mexe comigo, a palavra de Deus. Eu disse: eu já entendi, Deus, eu já entendi. Observe que no ventre de Isabel, quem era que estava no ventre de Isabel? E João Batista era o quê? Cheio do... Já na barriga dela o menino já estava cheio de poder, já era pentecostal. Mas quando as duas se encontraram, quando o anjo apareceu, ela se assustou, porque o anjo apareceu, ou era bênção ou era morte. Aí ele disse: não temas. Aí ele partiu para ela só disse assim: eis aqui a serva do... Porque, irmão, olha para mim aqui, se uma irmã chega na tua casa e ela profetiza para ti, tu que já vem orando há muito tempo, só está confirmando o que tu já vem pedindo. Não é assim, pastor Raposo? É desse jeito. Agora, se você se assusta, pronto, tem irmã que chega para mim e profetiza. Pronto, profetiza. Aí eu digo: amém, minha irmã, tá certo. Aí pronto, tem irmã que me liga: pastor, eu vi o senhor assim, 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 assim. Eu disse: amém, minha querida, continue orando por mim, é vitória. Eu só digo assim: ah, meu Deus, o que é isso? Pronto. E a irmã chegou para mim e disse: pastor, eu vi o senhor com muitas flores. Muitas flores. A Adélia: vi, Josiel, é caixão. Eu disse: é. E eu ia viajar. E ela disse: tu não está com medo antes? Bota teu cinto. Aí ela disse: por quê? Eu disse: bota teu cinto, vamos embora. Paulo diz que nós somos entregues à morte o dia todo. E essa profecia pode ser lá para 90 anos. Então vamos embora. Então eu não posso viver com medo disso, porque eu também estou no nível espiritual. Eita glória, quem está no nível espiritual aqui? Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Quem vive no nível espiritual, ouçam bem, igreja, olha para mim aqui. O que é que eu estou falando? Eu estou falando que quem vive no mundo espiritual, se eu sou espiritual e tu és espiritual, a Bíblia diz que o nosso espírito testifica. Eu não vou ficar com medo de tu.
Um dia eu estava numa festa, aí um pregador, Deus me deu um dom para revelar demônios. E ele vai já revelar, e aqui no púlpito vai cair muita gente. E eu estava no púlpito. Eu no púlpito. E eu vi pastor assim ficar com medo, vou descer. Eu disse, Jesus, ele está dizendo aí, não é comigo não, porque eu sou crente. Pode vir, cão, vem cão, bota irmão, bota esse cão, bota para cá. Pronto, o cão ficou só para lá. Irmão, quando você olha para cá, quando você é espiritual, se a irmã chegar na tua casa chiando, eis que Deus mandou te dizer, na hora que ela começa, se é para te fortificar, essa profecia vai te consolar. Se é enganosa, tu na mesma hora fala. E se não é, tu diz, irmão, vou confiar em Deus, eu recebo a sua profecia, mas quem tem espiritualidade, olha para cá, vive no mundo sobrenatural. Vocês viram o irmão falando ali? Quando Paulo, eles estavam indo para Jerusalém, os irmãos tudinho começaram a profetizar, Ágabo começou a profetizar, pegaram a cinta de Paulo, vão matar, vão pegar. Paulo disse, calem, eu estou pronto para tudo. Então o que eu quero mostrar aqui para vocês, é que nós temos que ter esse nível da mente de Cristo. Vira aí para o teu irmão e diga para ele, você precisa ter a mente de Cristo. Se tu tiveres a mente de Cristo, tu vai discernir tudo. Se tu não tiveres, você se ilude com qualquer coisa. Observem bem, Pedro diz assim, crescei na graça. Vamos lá bem forte, diga, crescei na crescer na graça, olhe para cá. Graça vocês já sabem, é favor. Mas ele usa gnose. Gnose é conhecimento. Pedro está dizendo, cresça, euxano, ele diz, aumentem. Aumentem na vida de vocês a espiritualidade. Agora ele diz assim, cresçam no conhecimento. Crescer no conhecimento, aqui não está falando de filosofia, aqui não está falando de decorar texto, aqui está falando de crescimento no entendimento daquilo que é espiritual. Então, quando Pedro fala isso, ele está tratando essas questões para nós, crescer no conhecimento. Aí nós podemos colocar aqui mais uma coisa, que só quem pode nos dar entendimento profundo é só o Espírito Santo. É por isso que para eu chegar no nível de espiritualidade que Deus quer, eu tenho que ter a mente de Cristo e pedir que o Espírito Santo me oriente. Vamos ver aí, 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios 2, verso 10. Se der para colocar aí na tela, dá, irmão? Coloque aí. Mas os irmãos podem abrir, olha aí. Deus, porém, revelou-as a nós por quem? Pelo Espírito. Porque o que o Espírito faz? O que ele está dizendo aí? Ele penetra onde? Todas as coisas, o que mais? Até as profundezas de... Olha para cá, tem uma coisa que nunca um seminário teológico vai te dar. Profundezas de Deus. Tem uma coisa que nunca a academia vai te dar. Profundezas de Deus. Só quem entra lá é o Espírito Santo. Meu irmão, vou dizer uma coisa para uma pessoa que está orando. Uma pessoa está orando, irmão. E ele começar a pregar algo que toca só se ele estiver na unção do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é quem nos revela. Então, ouçam bem aqui. Quando você vai para esse texto, pode colocar agora aí Romanos 11, 33, o Espírito Santo ele vai até as profundezas de Deus e traz o que tem de profundo em Deus e revela para nós. Isso aqui é uma coisa, profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Aí você, o que diz mais? Quão insondáveis? Olha aí. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ninguém pode penetrar se não for o Espírito Santo de Deus. Então, eu estou mostrando aqui o que é o sobrenatural, como você pode ter um nível de espiritualidade perfeita. E agora, eu vou só para finalizar, para a gente entrar no texto, eu vou mostrar
que os nossos cultos não podem ser cultos sem o sobrenatural. Tem muita gente que diz assim: ah, pastor Zé, o senhor não crê, o senhor... Não. Ah, pastor Zé, o senhor é contra pulo, o senhor é contra grito. Não é disso. Mas pode colocar aí na tela, como é que era o culto da igreja primitiva? Assim devem ser os nossos cultos. Devem ser os nossos cultos. 14:26 de 1 Coríntios. Pode ler aí, eu quero que vocês leiam muito bem como devem ser os nossos cultos. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. O cantor Cícero Nogueira cantou aqui a última canção, vocês glorificaram. Quando ele cantou, eu não conheço outro nome. Quando ele cantou sobre a vida do crente, vocês choraram, vocês glorificaram, sentados aí, levantando a mão, glorificando, chorando. Tem algum erro nisso? Agora, quem foi que viu ele chegar aqui e dizer: Deus está me mostrando agora, que aí pronto, agora sinta, agora pegue, agora vai. Vocês viram ele fazer isso? Não. É contra essas coisas que nós nos manifestamos. Não é contra o agir de Deus, porque eu acredito no agir de Deus pela palavra. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês: culto de crente não pode ser culto de sociedade. Culto de crente não pode ser culto de elite. Culto de crente não pode ser culto frio, porque senão, quando as pessoas descrentes entrarem aqui, eles vão ver que é uma mesma reunião lá de fora. É uma reunião da ABB, é uma reunião de advogados, é uma reunião de homens de negócios. Aqui não, aqui é culto. Paulo diz: quando vocês se ajuntarem, quem glorifica? Só quem glorifica. Quando vocês se ajuntarem, irmãos, é assim que Jesus quer culto. É crente adorando, é crente glorificando. E não tem nada, olha para cá. Se eu terminar, espera eu terminar de pregar. Aí eu estou aqui pregando, Deus te toma, não é assim? Deus te toma em profecia. Aí tu espera, porque Paulo diz que é tudo na ordem. Aí eita, Deus vai me dar uma mensagem aqui, pastor Zé, já me deu. Aí tu tá cheia, não é assim? Quando eu terminar de pregar, tu vem para mim, não é assim? Servo de Deus, eis que eu te digo, é assim. Deus mandou eu te dizer. Aí eu disse: eita, glória a Deus. Eu estava agora, lá o pastor Raposo estava em São Luís, lá no Templo Central, lá em São Luís. Aí eu estava sentado, quando terminou, uma velhinha veio para mim. Aí ela veio para mim, partiu uma língua estranha e disse: Deus manda eu te dizer. Papai, eu disse: me dê aqui sua mão. Eu recebo. Pronto. Acabou. Vocês estão entendendo? Mas eu não agarrei a mão dela. Vem daqui. Eu não agarrei a mão dela e não fiquei. Que aí é ciranda. Culto é poder de Deus, culto é revelação, culto é cântico espiritual. Só quem glorifica a Deus. Olhem para cá. Eu estou falando, olha aqui o tanto de homens aqui que eu respeito. Tanto de homens aqui que eu respeito. Agora eu vou dizer uma coisa: sabe quando é que o povo... Tem muita gente aí falando dos desigrejados, não tem, pastor? Vão abandonar a igreja, vão deixar... Sabe por que vão abandonar? É porque está faltando culto com revelação. Está faltando culto com cânticos espírito. É assim. Não, irmão, o culto tem que terminar. Culto, quando tem a graça, ele vai até de madrugada. O Paulo estava dirigindo um culto, foi assim ou não foi? Dirigindo o culto, o menino caiu da janela, atrapalhou o culto, o menino morreu, ele desceu lá. Aí a mãe: meu Deus, está morto. Ele: quieta, a vida está nele. Pegou o menino aqui, abraçou, a vida entrou no menino. Eles: vamos para o culto. Eu vou pregar, que eu não sei se eu vou viver amanhã. E pregou até o dia amanhecer. Olhem para cá. Sabe como é que essa igreja sobrevive? Imaginem vocês, por que essa igreja chegou até aqui? Me falem vocês, hein? Me diz. Como foi? Vocês pensam que essa igreja chegou aqui, eu com um discursozinho bonito? Bote a gravação do Daniel Berg com o Navinho, nem falar, eles sabiam. Quando eles iam dizer Jesus Cristo salva, que ele falava assim, não é assim? Chacura. Jesus Cristo. Eu disse: meu Deus do céu, eu ouvindo a fita, como é que um homem desse ganhou gente no Brasil? Olha para cá. Sabe o que o povo quer? O pastor trazer a palavra. O pastor Raposo vem entrando ali. Quando vem entrando, uma pessoa diz assim: meu pastor, lá em casa o meu filho está endemoniado, não é assim?
lá em casa, o meu esposo, ele está assim. E aí pronto, o pastor disse: Saquete, eu vou lá daqui a pouco. Quando chega lá, expulsa o demônio, ora pela casa. Aí a irmã diz: meu Deus, o que é isso? O que sustenta a igreja é o sobrenatural de Deus. Olhem para cá, no dia que essa igreja aqui deixar de ter o sobrenatural, ela vai virar um Banco do Brasil, ela vai virar uma associação da ABB, ela vai virar um clube social. Tem muito pregadorzinho de banco, de púlpitozinho, fazendo gracinha para o povo. Agora o que sustenta a igreja é cântico espiritual, é poder de Deus, línguas estranhas, maravilha. Só quem crê, levante a mão e diga glória. No dia que faltar isso aqui, se acaba. Paulo diz quando? Como é que ele diz? Quando vocês, olha aqui, ó. É o 12. Quando vocês se ajuntarem, quando vocês, isso, muito bem. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais. Quando vocês se ajuntarem, olha para cá, olha para cá. Hoje, irmão, nós estamos nos ajuntando. Aí a irmã é com um chiclete velho na boca. É assim ou não é? É o irmão sentado com o celular. Eu acredito que aqui não tem. É a gente pregando e o pastor lendo Bíblia. Na hora que ele está pregando, no lugar de ler Bíblia em casa. Púlpito é lugar de você dizer: Deus fala comigo. Usa teu servo. Olha, irmão, vou dizer uma coisa para vocês. Um dia desse eu fui numa igreja. Nossa mesmo. Não vou dizer o lugar. E o irmão disse para mim: ei, pastor, aqui só a graça. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Uma igreja que não tem mais isso aqui. E aqui eu estou falando de Paulo. Quando vocês se ajuntarem, cada um de vós tem salmos, tem doutrina. Peraí. Tem o quê? Salmo, Tem o que mais? doutrina, Tem o que mais? revelação, O que mais? língua, E o que mais? interpretação. O que mais? Faça-se tudo para edificação. Vamos ao texto aí, para a gente correr aqui. Vamos lá. Você fica com a sua Bíblia. Eu vou falar algumas coisas aqui. Observe, Paulo diz assim: a respeito dos dons espirituais. Eu sempre digo, porque a nossa construção da nossa Bíblia, ela diz acerca dos dons espirituais. Mas se você olhar no original, não aparece a palavra acerca dos dons. Se você pegar o comentário Bacon, ele vai dizer que essa questão acerca dos dons espirituais, ele prefere a expressão acerca dos dons, que ele diz que pode ser traduzida como dons espirituais. Eu, particularmente, não creio muito assim. Por que eu não creio? Por causa do contexto. Observe que Paulo está tratando para uma igreja, pode colocar aí capítulo 1, verso 5 de 1 Coríntios, mas o pastor também pode abrir aí. Observe que Paulo está tratando para uma igreja que já tinha recebido todos os dons, não é isso? Esse é 1,5 de 1 Coríntios. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Como é que essa igreja foi enriquecida na palavra, foi enriquecida no conhecimento, e ela estava se tornando menina? Olhe bem para cá, vamos começar agora. Como é que essa igreja que tinha todos os dons, tinha a palavra, e ela se tornou menina, ela se tornou uma igreja bagunçada? E é nessa igreja que os cessacionistas usam para dizer que nós não temos que ter culto, como Paulo falou ali. Porque gera tudo isso que essa igreja gerou. A igreja de Corinto, ela recebeu a palavra, recebeu o conhecimento, recebeu os dons, mas ela se tornou uma igreja o quê? Infantil. Diga comigo, igreja infantil. É só para você pegar aqui, diga comigo bem forte, igreja infantil. Observem que Paulo, ele joga pesado, mesmo usando o termo irmão para suavizar. Ele diz assim: meus irmãos, eu não queria que vocês fossem ignorantes. Agnoem, essa palavra agnoem no grego quer dizer, eu não queria que vocês não fossem assim, se não soubessem de nada. Eu não queria que vocês fossem pessoas que não entendessem. Mas o que foi que fez aquela igreja que tinha palavra do conhecimento, tinha os dons, se tornar dessa forma?
Aí o apóstolo São Paulo, ele não começa com os dons, por isso que eu prefiro a expressão pneumaticós. Digam comigo, pneumaticós. É aquele que é gerado pelo Espírito. Ele está mostrando que o crente que é gerado pelo Espírito, ele vai ter discernir. 1 Coríntios 2,15. O homem espírito, olha para cá, diga a igreja, o homem espiritual discerne tudo. Olha aí, não é a pessoa que vai discernir para você. Você que ora, você que tem a Bíblia, você que tem o conhecimento, tem o Espírito Santo, você vai saber discernir. Então a primeira coisa que você pode observar aqui é que Paulo está falando para uma igreja que se tornou infantil. Isso aqui vai ser tão sério, irmãos, nós vamos já mostrar isso aqui. Uma igreja que se tornou infantil. E ela chegou num nível de infantilidade tão grande, irmãos. Observem bem, se vocês atentarem para essa expressão aí que ele coloca no texto, eu até coloquei aqui, essa palavra ignorare, que também aparece no latim, é não saber, é não conhecer. Ele está dizendo que essa igreja, ela perdeu o senso positivo do valor dos dons espirituais. Ela perdeu o senso do que e para que serviam os dons espirituais. Ela recebeu, ela glorificou, ela se tornou uma igreja da palavra, mas essa igreja ela vai se tornar infantil. E aí quando você vai para o versículo 2, aí Paulo vai dizer, porque Paulo queria trazer essa igreja para o eixo, Deus vai usar Paulo para corrigir esta igreja, e Paulo não tem outra coisa a não ser voltar ao passado de cada crente. Tem hora que para Jesus botar tudo no eixo de novo, ele tem que te levar lá onde tu estava. Porque tem irmão que depois que cresce, ele vira um crente importante, ou um pastor, aí pronto para dar um glória a Deus, né? É a maior luta, fria, a irmã às vezes era dessa que glorificava, sentia Deus, depois que enricou, ficou uma bichona, não dá mais glória em nada. Aí tem hora que Jesus tem que te pegar e te levar lá onde tu estava, só para saber quem tu era. Eita glória! Ei? Vai quebrar, né? Assim, os irmãos de Corinto só andavam, eu tenho línguas estranhas, eu falo línguas estranhas toda hora. Aí o outro chegava, pois se tu fala línguas estranhas, eu tenho dom aqui de operar milagre. Aqui comigo, na hora que eu quiser, eu mando chover. Aí o outro chegava, traz tudo que é enfermo. Pronto, aqui é profecia. Aí Paulo disse, seus ignorantes, venham para cá, eu vou mostrar quem eram vocês. Aí Paulo diz no versículo 2, pode colocar aí na tela, ele diz assim, olha, sabeis que outrora, quando éreis gentios, olha para cá, irmão, essa igreja que tinha dom, isso aqui eu quero mostrar para você, às vezes você tem dom, você tem palavra, você pregava bem, cantava bem, mas deixou se orgulhar, e tu não está na crente não, tu está dentro da igreja, mas desviado, faz tempo. Tem muita gente grande na igreja pregando Bíblia, querendo dizer que é usado, mas está desviado, olha. Há tempo. Bota som aqui, meu filho, agora eu vou pregar. Bota aqui som. Bota som aqui no retorno. Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Olhem para mim aqui agora. Há muita gente grande, que Paulo diz em 1 Coríntios 8, está inchado. Inchado. Olha, quando você vê uma pessoa dizer, olha, querido irmão, você não tem o nível de espiritualidade que eu tenho. Esse já está desviado. Há tempo. O ladrão estava ao lado do homem mais espiritual do mundo, Jesus. Bandido velho, que não valia nada. Ô Jesus, lembra de mim. Rapaz, deixa quieta. Tu vai subir comigo para lá. Você quer espiritualidade?
Não é assim? Você quer experimentar? Olha para cá. Os irmãos de Corinto, o dom entrou, a palavra entrou, mas eles voltaram para o mundo. Dentro da igreja, mas voltaram para o estilo pagão. Olha, irmão, que tem de igreja que diz que tem dom, e aí é crente, é uma brigaiada doida, é irmã brigando com a outra, é irmão no pontapé, é briga para saber quem prega mais, quem canta mais, quem é mais usado. Tem deles que até briga para saber quem grita mais. Está desviado faz tempo. Paulo diz: vocês estão querendo ser grandes, vocês estão andando inchados, mas eu vou mostrar quem eram vocês. Olha para cá. Ele diz assim: vocês eram como os gentios. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Observem bem que ele diz: deixava-vos condu. Vocês já observaram essa expressão, deixava-vos condu? Vamos lá, me ajude a pregar. Por que Paulo usou essa expressão? Vocês se deixavam conduzir. Quem pode me ajudar? Puxando o boi, não é isso? Venha, puxando o boi, venha para cá. Mas por quê? Gostei da tua colocação. Puxando o boi. Olha. Como é que tu disse? Olha, irmão. Puxando o boi, olha o que Paulo está dizendo. Vocês que dizem que têm dons, que dizem que têm a palavra, vocês não passam de animais puxados pelos outros. Adoração, olhem para cá. Adoração não é o que eu implanto em você. Adoração não é o que eu mando você receber daqui do púlpito. Adoração é quando você conhece Ele e Ele habita em você pelo poder da palavra. Quem glorifica? Aí sim, eu pergunto assim, quem glorifica? Eu nunca digo glorifiquem, não. A Bíblia diz no Salmo 100, verso 2: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu. Eita, só quem pode adorar, só quem sabe que Ele é Deus. Se todo crente aqui do Brasil e os irmãos que estão me ouvindo soubesse quem é Deus, não tinha culto frio não, irmão. Não era assim? Agora hoje fica as irmãs, eu que não vou nessa. Olha, do jeito que eu prego aqui, eu prego lá no Tiriricá, eu não vou nessa não. Antigamente meu estômago e isso aqui meu ficava doído. Para Jesus batizar uma pessoa eu sofria demais. Uma vez eu fui para uma festa, fui sair mais de 2 horas, botava o povo na frente e aí cantava 30 hinos, corinho, batiza, 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 manda fogo, manda fogo. Vocês podem observar que tem crente, quando a gente chama aqui para frente para Jesus batizar, ele não sente só quando a gente diz assim: venham para cá, venham que eu vou orar aqui por vocês, não é assim? Sente não. Agora na hora que a gente chama ele, aí joga 500 graus de fogo, puro santo e poder, pandé. Aí os crentes começam. Não é poder não. Aí eu digo: Jesus, eu não vou mais nessa não. Se tu quiser batizar, tu batiza eu pregando. Não por força, mas pelo meu. Pronto. Pois o senhor disse que estava pregando. Ele disse que estava pregando e o Espírito Santo falou: manda esse rapazinho andar. Ele disse: meu Jesus, olha as pernas desse homem. Ele disse: manda ele andar. Não tenho coragem não, Jesus. No meio do culto ele disse: manda o rapaz andar. Aí a pregação, ele todo incomodado. Quando ele terminou de pregar, ele chegou para o rapaz e disse: por favor, o senhor pode me dar essa cadeira? E o rapaz levantou. É assim que Deus faz. Quem crê nesse Deus? Olha para cá, igreja, olha para cá. Eu vou dizer uma coisa para você: você não pode adorar pastor Zé mandando. Você não pode adorar programado pelo pregador. Não. Paulo diz: vocês agora voltaram para o mesmo nível vamos lá, do mundo, dos gentios. Por que, pastor Manel? Preste bem atenção. Voltar para o mundo dos gentios é que a pessoa estava lá adorando o ídolo, sem saber o que o ídolo era. Meu Deus, está na Bíblia, meus irmãos. Eles estavam adorando aos demônios sem saber o que era. E o irmão falou: eram adoração. Deus quer tua adoração. Não é porque eu estou mandando tu adorar, não. Ele quer tua adoração. Tem irmão que chega aqui triste,
Aí ele espera eu animar ele. A gente já tem tanta luta, luta com crente ruim, luta com pastor, luta com tudo, ainda é para mim animar vocês. Chama o Silvio Santo. Olha, eu sou chamado é para pregar evangelho. Agora uma coisa eu vou dizer para essa igreja, Romanos 1,16, o evangelho é poder de Deus. Cadê tua Bíblia aí? Levanta ela, glorifique a Deus por ela. Oh, aleluia. Quem pode adorar? Só quem pode. Se você pode, adore. Olhe para mim aqui. A igreja de Corinto, ela recebeu tudo, gente. A igreja pentecostal, pastor Raposo, lá atrás ela recebeu tudo. Recebeu uma boa herança. Olha, os nossos cultos eram cultos, a gente fala muito do pastor Estevão, eu até agora falei, eu fui na casa dela, da esposa dele, e eu gosto muito de perguntar, e eu perguntei assim para ela, Manel, o que o pastor Estevão, irmã, era mais abusado? Ela disse com duas coisas, homem preguiçoso, ele partia direto, e outra coisa, ele não gostava de bagunça no culto. Eu disse, bagunça no culto? Me explica. Ela disse, eu vou lhe explicar. Na época do pastor Bernardo Johnson, ele veio pregar aqui e ele trouxe uma equipe. Pela manhã, tinha uma equipe que fazia um trabalho. E um rapaz lá pegou e pela manhã fez um arregaço. Um arregaço. Que aí os vizinhos já estavam reclamando. E o pastor Estevão não estava, porque ele tinha ido atender uma irmã. Quando ele ia chegando, de longe ele aguentou, ele ouviu o barulho. Ele avançou nos passos dele, correu. Quando chegou, ele parou, bateu na campainha e disse, ordem na casa de Deus. Eu estou falando de um homem que todos vocês sabem, falam no livro que ele escreveu. Pastor Zé, como é que é tomado? Olha, você está aqui no culto, você sente a alegria. O pastor Stanley Horton, ele disse que nunca viu o Espírito Santo pegar um homem de Deus para adivinhar a carteira de identidade de ninguém. Ele disse que nunca viu o Espírito Santo lá no tempo antigo andar adivinhando vida de crente. Tinha profecias. Que aí é diferente. Aí é diferente. Quando Paulo diz assim, vocês estão sendo conduzidos. Quando diz, tem irmão aqui, irmão, se tu sabe que é crente. Eu quando chego na igreja, eu glorifico, não é porque pregador manda, não. Eu glorifico é porque eu sei que ele é meu Deus. Eu glorifico é porque eu sei que ele me salvou. É só isso. Mas você não pode ter crencinha teleguiada. A Bíblia diz em João 4, 23, 24. Deus é Espírito. E o quê? Aqueles que o adorem como? Em espírito e em espírito, porque a adoração não se dá na carne. Quer seja da igreja ou quer seja do demônio, a adoração só se dá no espírito. Olha para cá. No espírito e na verdade é porque é a palavra. João 8,32, conhecereis a... Pronto, João 17,17. Santifica-os a tua palavra é a... Pronto, quando eu levanto a mão, olha para cá. Quando eu digo assim... Deus. Pronto. Ontem tinha um irmão, pastor, cante aquele hino para mim. Eu disse, qual hino, irmão? Deus, tu és eterno. Eu disse, irmão, esse hino ainda é do pastor Raposo. É ele, pastor Zé, me dá a letra. Eu disse, eu não sei. Mas deixa eu dizer uma coisa linda isso. Olha para cá, irmão, crente entra aqui, eu vou para a casa de Deus. Salmo 122, Pronto, não diz assim, vão para se alegrar. É assim que está escrito? Como é que diz? Antes de tu chegar, tu já vem alegre. A Bíblia diz, está alguém entre vós? Tiago 5,14, pode ler lá. Cante. Então olha para cá. A igreja de Corinto, irmão, era uma igreja teleguiada. Tem irmão que ele chega aqui, olha para cá. Eu vou falar aqui a verdade, nem que vocês se zanguem, mas é para tu ser crente. Aí às vezes eu estou pregando aqui, olha para cá, eu estou pregando aqui e vocês não estão dando nada.
E eu digo assim, meu Deus, tem que ter resposta. Tem que ter alguma reação. Aí eu desço aqui do púlpito, eu corro, boto a mão na cabeça da irmã, eu pego uma irmã, seguro a mão dela e começo a fazer alguma coisa para ela, para vocês se alegrar. Aí uma irmã que vem aqui do lado começa a mentir, pastor, lavou nessa. Um dia eu estava pregando num lugar e tinha um cantor famoso, que eu não vou dizer o nome dele. E nós dois, eu pregando, e os clientes não davam glória. E eu disse, meu Deus, aqui está pesado. Mas eu não estou em pecado, estou crente, estou salvo, estou santo, estou puro e não estou pregando besteira. Eu aqui, pronto. Aí o cantor chegou e disse para mim, o clima está fechado. Eu disse, está fechado mesmo. O que tu diz? Eu não vou dizer nada. Que a igreja é de Deus, os crentes é de Deus, eu estou pregando a Bíblia. Aí quando ele chegou à noite, ele inventou tanta coisa e não deu nada. Ele disse, rapaz, até o que eu criei. Eu disse, por isso. O que tu prega? Prega a tua palavra. Deixa Deus te usar com a palavra. Vai falando, porque a palavra, Jeremias 23, 29, ela é como um martelo. Ela esmiuça, ela queima. Uma hora ou outra ela te racha. Palavra é palavra. Eita, meus irmãos. Aí Paulo diz assim, vocês eram crentinhos. Olha, vocês começaram na palavra, mas se tornaram como boi. Se tornaram como? Irracionais. Os crentes, irmão, parece que estão irracionais. Tem irmão aqui que só glorifica se o pregador fizer uma zoadinha, fizer uma munganga, fizer uma coisa. Paulo diz, sabe por que vocês estão voltando? Porque vocês estão perdendo a essência do Espírito Santo. Agora vem para cá. Alguns teólogos dizem assim, não, a igreja de Corinto estava no limiar da fé, ela não tinha conhecimento do Velho Testamento, ela era uma igreja que estava ainda crescendo. Não, o pastor acabou de ler que ela recebeu o quê? Recebeu o conhecimento, recebeu a palavra. Olhe para cá, igreja. Tem uma palavrinha que todo mundo usa hoje. E já são 9 horas, pastor. Meu Deus. Eu vou encerrar aqui. Olha para cá. Não, é 9. Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem uma palavrazinha. Vocês suportam eu até que horas? Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa, eu vou correr agora. Olha para cá, tem uma palavrinha que nós usamos para os políticos que não são sinceros. Qual é a palavra que a gente usa para eles? Como é que a gente usa? Vamos, falem. Vamos lá. Não estão falando. Eu quero que toda a igreja fale para que a gente nunca mais esqueça. Qual é? Pronto. Qual é a palavra? Corrupto. Quando a igreja perde o senso do que é dom espiritual, o senso do que é palavra de Deus, o senso de que é dom, ela vai se tornar uma igreja, porque ela vai querer fazer uso do que é de Deus. Meu Deus. A gente fala de corrupção, olha para cá. A igreja de Corinto perdeu a graça de Deus, perdeu o alvo dos dons, perdeu o propósito dos dons, mas ela queria os dons. Porque os dons são graciosos. Os dons são dádivas de Deus para nós. Os dons é para brilhar a igreja e servir aos santos. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Os senhores sabem por que eu não tenho coragem de chegar aqui e dizer assim, o Espírito Santo está me falando, sem ele me dizer, porque eu não sou corrupto. Essa igreja não estava mais no nível espiritual. Sabe o que ela faz? Ela entra no estado de êxtase. Os cultos foram transformados em êxtase. E os crentes entravam em gritos e pulos. Tinha crente lá, há um teólogo que diz que lá tinha crente até bambu. Eu disse, meu Deus, o que é crente e bambu? O que é bambu? O que é? Sabe não, bambu? Hein? É um bambu, né? Mas ele faz o quê quando o vento bate nele? Ele balança, ele se estica, ele se treme. Aí eu disse, é o bambu. A igreja está cheia de crente bambu.
perdeu a graça, perdeu o brilho do Espírito Santo, mas é um crente bambu. Ele quer chamar a atenção pela sensualidade, até pelo erotismo do corpo. Nas crenças africanas, há o erotismo quando o demônio entra. Muitas coisas. E nós respeitamos quem quer seguir aos seus deuses, aos seus orixás, respeitamos, não concordamos. Respeitamos. Quando um crente está aqui falando línguas, eles dizem assim, é demônio. Por quê? Porque tem muitos crentes que estão corrompendo aquilo que é de Deus. Perdeu a essência. Aí inventa, olha para cá, tem irmã que ela inventa sensualidade na hora que diz que tem poder, ela inventa careta. Ela inventa mungangue que a gente... Tem irmã aqui na igreja que ela diz que está cheia, que a gente fica com medo. Eu não vou mentir. Meu Deus, o que é isso? Não é assim? Isso é Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo é lindo. O Espírito Santo é lindo. Uma pessoa tomada pelo Espírito Santo é uma graça tão maravilhosa. Olha, o irmão falou, essa igreja, ela perdeu o racional de Romanos 12, 2. Ela entrou pelo caminho da corrupção. Porque eu vou mostrar agora para vocês. Quando o crente recebe um dom do Espírito Santo, antes de ele receber um dom, ele já é salvo, ele já é crente, ele já conhece as verdades. Nunca um irmão que tem dom vai usar o dom para fazer competição na igreja, porque ele sabe que o dom não é dele. Nunca uma irmã na igreja vai bater pé. Deus me conhece, não brinca comigo. Tu é corrupta. Tu estás, olha para cá, irmão, o dom não é para te exaltar, o dom não é para te levantar, o dom é para edificação do corpo. Isso aqui é ético. Paulo diz assim, olha, ele usou o modelo do corpo. Diga comigo, no corpo, diga bem forte, no corpo não tem concorrência. Onde é que você já viu dizer, vamos ali, aí o outro pé, o seu pé direito diz, não quero ir para ali não, e o esquerdo não, quer ir para cá. Tem isso? A tua mão quer limpar teus olhos quando se levanta, aí a outra diz, não vou bater aqui em tu, não vai. Paulo está dizendo que no corpo, que é a igreja, cada dom visa a edificação desse corpo. Não há briga, não há rivalidade, não há concorrência, porque tudo é para a glória de Deus. A primeira coisa que o Espírito Santo faz, antes de me dar o dom, meu querido, é me santificar. Olha para cá, o que é que ele faz em mim? Diga bem forte, faz o quê? Um crente santificado briga com o outro? Crente santificado tem inveja do outro? Crente santificado quer matar o outro? Hebreus 12, 14, seguir a paz com... E o que mais? Sem a qual tu não vai ver ele. Tem gente que diz assim, os dons não têm importância. Assim como o fruto trata do nosso caráter, os dons são importantes porque também vêm do Espírito Santo. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, olhem para mim aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Esse Espírito Santo que entra em mim, primeiro, ele me santifica, ele me dá o amor, ele me dá a graça, ele me dá a virtude. Quando ele me dá um dom, meu irmão, é porque ele sabe para que eu vou ser útil no corpo. Agora o problema da igreja de Corinto é que ela corrompeu os dons. Tinha crente, irmão, que dizia tantas palavras, que um deles perguntou, e Paulo, e quando a gente está naquela alegria que diz as palavras, assim Paulo disse, olha, ninguém que está no Espírito Santo de Jesus é anátema. Eles estavam tão descontrolados, irmão, tão desequilibrados, que às vezes eles nem sabiam que palavras estavam dizendo. Meu Deus do céu. Pastor Zé, mas quando o Espírito Santo toma a gente perde o controle. Não existe isso. Vê bem aí, parece que é 1 Coríntios 14, 15. Rapidinho, só para me ver.
Está aí, como é que diz? Vê se é, 14:15. Que fareis, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Olhem para mim aqui. Continua? Como é que diz? Olha para mim aqui, ó. Olha para aqui. Isso aqui é um culto de ensino. Olha para cá. Cantarei com espírito, mas cantarei com o quê? Tem pessoas que dizem assim: olha, quando você está no espírito, você não sabe de nada. Não é bem assim. Quando você vai orar em espírito, que você ora em línguas, o teu espírito ora bem, mas se não houver interpretação, você não sabe o que é, mas você é porque é um contato entre você e quem? Na congregação é diferente. Isso aí é eu isolado de Deus. Na congregação, Paulo diz: olha, tu tens que orar com o espírito, mas também orar com a mente. Porque o nosso culto, irmão, olhe para cá, você não pode ficar aqui feito doido. Pronto, aí, o que foi que teve? Eu não sei, irmão, o Espírito Santo me pegou e eu saí quebrando tudo. Isso não manda aprender, não é Espírito Santo. Espírito Santo não é isso, olha para cá. O Espírito do Senhor opera onde há mas é uma liberdade consciente. É uma liberdade que você sabe a quem está dando glória, a quem está usando você glorifica, mas é uma coisa doce na alma. Não é para medo não, meus irmãos. O apóstolo São Paulo, ele mostra que essa igreja, ela perdeu o senso do que é o Espírito Santo. Ela não tinha mais amor, não tinha santidade, não tinha verdade, não tinha temor, não tinha nada. Essa igreja, ela perdeu a essência. Por isso que Paulo entrou em cena para resgatar ela. E eu vou dizer aqui, se não tiver homens de Deus com Bíblia, a bagaceira vai ser grande. Porque a maioria do povo hoje não quer Bíblia, não quer um culto com glória no sentido da palavra. Olha, irmão, vocês estão aqui nesse culto bonito. Aí pronto, cada irmão está sentadinho aqui, glorificando a Deus, dando aleluia, pode falar língua estranha, pode entrar uma pessoa ali e vai dizer: meu irmão, eu queria que você orasse por mim. Quando você estende a mão, Jesus cura. Você vai na casa do irmão, quando chega lá, vocês duas começam a orar, Jesus toma uma em línguas estranhas. Aí pronto, uma fala para outra, a outra interpreta, mas é uma coisa equilibrada, nada de louco. Olhe para mim aqui, não seja corrupto dos dons. Você vem pregar aqui a palavra, amém? Se o Senhor te usar, amém. Se não usar no sentido de você trazer alguma coisa extraordinária, se aquete. Mas o mais importante é que a palavra foi pregada. Uma vez eu estava no evento e quem estava pregando era o pastor Antônio Gilberto. E aí o pastor Antônio Gilberto, na hora que terminou, pregou. Ninguém estava dando glória nem nada. Aí ele disse: agora eu vou orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Desse jeito assim, eu vou orar agora para Jesus. Venham os irmãos. Aí o pastor que estava dirigindo, eu não vou citar o nome desse cantor, que é muito meu amigo, ele estava lá: vamos ouvir o irmão. Aí o irmão pegou, botou o playback. Aí o pastor Gilberto: pare. Vem cá, minha irmã. Aí a irmã veio: cante aquele hino. Aí a irmã começou a cantar o hino da harpa. No Pentecoste sucede o que Jesus... Aí quando ele terminou, ele só disse assim: Pai querido, Pai santo, teus filhos estão aqui na frente. O Senhor é quem batiza com o Espírito Santo. Aquele que é sedento, o Senhor mata a sede. Abençoa e leva em paz. Vão para casa. Eu disse: meu Deus, o que o Antônio Gilberto fez aí? Mas hoje eu entendo. Homem de Deus não faz corrupção, porque quem batiza é o Senhor. Vocês se lembram, irmão? Olha para cá, a igreja, irmão, está perdendo. Quem aqui foi batizado naquele tempo que tinha a semana de oração da ceia? Quem foi batizado? Levante a mão, deixa eu ver aqui. Levante a mão. Quem foi batizado lá no trabalho, lá no comércio, lá na rua, lá na roça? Quem foi? Levante a mão aí. Pronto. Quem foi batizado num culto de doutrina, num culto de festa? Quem foi batizado aí? Pronto. Levante a mão, só quem é.
Baixa a mão. Quem não é batizado ainda com o Espírito Santo? Quem não é batizado com o Espírito Santo? Levante a mão, quem não é? Você precisa buscar. Por isso que eu estou falando aqui do sobrenatural. Você precisa buscar esses dons sobrenaturais. Você precisa buscar a palavra de Deus com fé. Olhe para cá, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, para eu finalizar. Essa igreja, ela perdeu e ela andava como uma igreja morta, dominada pelos ídolos. Ela voltou ao passado, meninice, infantilidade, gritaria, corre, corre. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está falando. Porque era uma adoração sem saber o que estava fazendo. E a igreja perdeu essa questão. O apóstolo São Paulo, antes de introduzir os dons, ele começa dizendo: a fonte é o Espírito Santo, o dono é o Deus Todo-Poderoso, e ele distribui a cada um como ele quer. Coloque aí na tela para me finalizar aqui, rapidinho, vamos lá, só para fechar aqui. Tem o slide, só para a gente mostrar aqui, eu vou só pontuar para vocês, e vai ficar aí, vai lá, já está aí? Aí ele fala dos dons. Pastor Raposo disse: depois eu posso vir, eu vou marcar com ele uma outra para que eu venha aqui. Vamos lá, deu aí? Isso, pode passar. O dom da fé, ele diz que ele dá esse dom da fé. Pode passar. Isso, olha aí. Primeira coisa, o Espírito Santo nessa atual dispensação. Eu já falei isso aqui, que nessa atual dispensação, o que ele faz? O Espírito nessa atual dispensação, ele está dentro de nós, nos guiando, nos orientando. Lá em João 14, 26, o Espírito Santo que o Pai há de enviar, ele vos guiará, ele vos orientará, é isso que ele está. Ponto 2, você vive no Espírito. Se você vive no Espírito, Romanos 1, 8, 2, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito te livrou da lei do pecado e no Espírito Santo você ora em línguas, você glorifica. A distinção entre dom do Espírito e dons espirituais. O dom do Espírito é aquele que você recebe como confirmação também do sinal de línguas estranhas, que assim nós cremos. Os dons espirituais são dádivas, presentes de Deus para a igreja, quando ele usa os crentes, os membros, para a edificação do corpo que é a igreja. Aí nós temos aqui 3 grupos de dons. Primeiro, dons ministeriais para o estabelecimento da igreja e a maturidade, fala da liderança. Segundo, dons para a edificação da igreja por meio dos crentes locais, são esses dons aqui de 1 Coríntios, que eu vou falar sobre a fé. E terceiro, dons para o serviço, que alcança tanto os crentes como os descrentes. Se você ler Romanos 12, Paulo diz: ajuntai brasas vivas sobre a cabeça deles com boas ações. Aí você tem definição da palavra fé. Fé no aspecto comum, Tito 1,4, é a fé que todo crente tem. Olha para cá, quando você aceita Jesus, você tem uma fé sobrenatural, é a fé comum, é a fé que você aceitou Jesus. Todo crente aqui que está aqui sentadinho, está sentado aqui glorificando, porque um dia aceitou Jesus pela fé, e todos nós temos a fé comum, ok? Aí você tem a fé no aspecto teológico, aliás, a fé no aspecto comum. Os dicionários vão dizer que fé é a crença em crenças religiosas, é uma fé natural, eles vão dizer isso. A fé no aspecto teológico, ela é uma fé que quer levar você a crer que Jesus morreu, ressuscitou e que as obras do Espírito Santo atuam em nós para a salvação. 3 coisas que você precisa distinguir, digam comigo: crença, vamos lá bem forte, crença, esperança, a fé e fé. Quais são as palavras? Pronto, olha para cá, crença. Todo mundo tem crença, a pessoa tem uma crença que vai chover, tem uma crença que vai chegar em casa, até o diabo tem uma crença. Ele crê que os demônios, ele crê que Deus existe, crê que estremece, mas não obedece. A esperança não é fé, a esperança é um aspecto escatológico. É claro que eu preciso de fé para viver a esperança, mas a esperança não é fé. Depois você tem a fé. A fé aí é Judas 3, é a fé como doutrina, é um conteúdo que te sustenta, é a palavra, é a doutrina, é o nosso credo, é a fé. E você tem fé. Fé é o quê? Fé como confiança. No hebraico você tem emuná, que é fé, no sentido de fidelidade e confiança. No grego você tem pits, a palavra grega lá é convicção da verdade de algo. E você também tem a fé como lealdade, lealdade que não nega a Cristo. Essa é a fé que nós estamos definindo. Depois você tem aí o dom da fé.
o dom da fé não é a fé salvífica, o dom da fé não é um dom comum, o dom da fé não é o fruto do Espírito. Esse dom da fé, pode passar, observem bem, a fé que o crente tem, nós já explicamos aqui, essa fé que o crente tem é a fé comum, é a fé da salvação, mas o dom da fé é um poder grandioso que vem pelo Espírito Santo para você crer que Deus faz coisas grandiosas, opera milagres grandiosos em um momento de necessidade, ok? Grandiosa. Então você está vendo aí concepções diferentes sobre o dom da fé. Os dois tipos de fé. A fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 17. Você ouviu. Essa fé, irmãos, que a gente tem no ouvir, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de... Quando você vai para Abacuque 3, 17, 18, ele ouviu a palavra de Deus e diz a Bíblia que ele falou, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, as ovelhas sejam espalhadas em suas manadas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Ou seja, quando você ouve a palavra, você tem fé para viver no dia a dia. Agora, o dom da fé é um dom que é sobrenatural, ele vem no momento de crise, ele vem no momento que você precisa de uma solução poderosa. E eu coloquei aqui apenas 3 exemplos. Olha para cá. Quando Pedro vai subindo para a oração, ele vai subindo para a oração, está lá em Atos 3, e aí tem um paralítico, ele diz assim, olha, me dê uma esmola. Pedro e João olharam e disseram, nós não temos prata e nem, mas o que temos? Ali é o dom da fé, em nome de Jesus, levanta e anda, dom da fé. Elias com os profetas de Baal, dom da fé. Paulo em Atos 27, dentro do navio, quando todos estavam pensando que ia morrer, ele levanta no meio daquela gente que estava pensando que ia morrer, e ele diz, ninguém aqui vai morrer, porque ontem à noite, o Deus a quem eu sirvo, ele enviou o anjo dele, o navio vai se acabar, mas nós tudinho vamos chegar lá do outro lado. Eita, glória a Deus. Vira aí para o teu irmão e diga para ele, tu vai chegar lá. Diga para ele, nem que tu chegue pendurado num pedaço de pau, mas tu chega. É assim, Flamim diz que Deus não nos prometeu uma viagem tranquila, ele prometeu que vamos chegar lá. É por isso que a gente canta, quando o Jordão passarmos unidos. Então, para não passar o Jordão, se tu chegar lá pendurado num pau, eu não sei como Paulo chegou na ilha de Malta, porque o navio quebrou. Uns foram nadando e outros segurou. E ele mesmo diz, peguem num pau, peguem numa... em alguma coisa, se segure. O importante é tu chegar. Então o importante é tu chegar. Pastor, eu sou doente e velho. Não liga não. Vá com a tua doença também. O importante é tu chegar lá. Pastor, mas aqui tem crítica demais. Liga não. Te assegura e chega do outro lado. Nós vamos chegar. Quem acredita que nós vamos chegar lá, diga glória a Deus. Aí você precisa também, tem hora, irmão, que a gente tem a fé comum, a fé da salvação, mas tem hora que a gente está precisando tanto do milagre, aí o Senhor vem com o dom da fé. Pode colocar lá, para me encerrar. Quem tem fé extraordinária na igreja? Olha para cá, nenhum de nós aqui temos fé extraordinária. Eita, rapaz, pastor Zé, um homem de fé. Eu tenho fé, a mesma que tu tem, a fé comum. Agora, fé extraordinária, ninguém tem ela. Ela vem no momento em que o Espírito Santo usa você com esse dom para uma necessidade. Às vezes tu diz assim, meu Jesus, eu não sou crente não. Aí é que tu é mais crente, porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais tu se acha, Calbar te dizia que quanto mais tu se acha cheio de graça, tu é um desgraçado. Agora, quando tu se acha que é um desgraçado, mais tu está cheio da graça. É por isso que Deus diz assim, o meu poder se aperfeiçoa na... Aí você chega no altar de Deus, Jesus, eu não sou nada, Pai. Jesus, eu estou aqui, só tu sabe. Agora quando você vê aquele irmão, pois eu sou o seguinte, comigo aqui, não é nada, é só foba. É só zoada, irmão. Nós tudinho aqui é vertical, essa irmã usa saia, come feijão, não por ser pela graça de Deus. É pela graça de Deus, pronto. O mesmo Pedro que disse, Jesus, tu és o Cristo, foi o mesmo que disse, tu não morres. Jesus disse, cala, Satanás, tu já está com o diabo na vida. Tem hora que a gente está assim, não é assim?
Tem hora que a gente está assim, então não existe essa, eita, mas o irmão fulano de tal, eita, homem de grande fé. Não, o que acontece é que tem gente que lê muita Bíblia, ora, e ele sempre se apega com Deus, aí ele tem uma fé aumentada por causa da palavra. Agora, todos nós temos essa fraqueza, irmão, pronto. Tem dia mesmo que tem irmão que vem falar comigo, pastor Ziel, mas eu estou só o caco, mas eu tenho que, não é? Tá certo, meu filho, Deus é contigo, vamos lá, em nome do Senhor Jesus, pronto. Até a gente ora, né? Só Deus na causa, é assim. E Deus nos entende, irmão, sim ou não? Pronto. Tem dia que a gente está de madrugada orando, a gente vai mesmo só para bater ponto. Eu não vou mentir aqui, só para dizer, Jesus, eu não falhei, não é assim? Mas é como diz um amigo meu, está lá nos pés de Jesus. Aí lá pela madrugada, Senhor, salva teu Espírito Santo, tem compaixão da tua misericórdia, porque a gente não sabe nem o que está dizendo, mas está de joelho, importante é estar lá, fraquinho, mas vai, e Jesus vai te dando força e a gente vai caminhando. Quem está caminhando aí, diga glória a Deus. Pode passar, cadê aí? Olha, pronto, os 3 aspectos da fé, do dom da fé, aqui é o último, diga comigo, é a comunicação, que fez de Paulo o ministro capaz do Novo Testamento. Segundo, diga comigo, capacitou a Paulo para ajudar os crentes a receber o Espírito mediante a pregação. Olha, irmão, tem hora que você vai visitar um irmão, quando você chega lá, aí você está tão desanimado e tudo, e quando você chega lá, o irmão também está desanimado. De repente o Espírito Santo te toma com o dom da fé, e tu se levanta que nem Paulo. O irmão está só contando moleza, dizendo que tu vai morrer, aí quando a fé o Espírito Santo te pega, aí tu diz, irmão, tu não vais morrer, te levanta. Pronto, te levanta. O Espírito Santo está me dizendo, te levanta, fique de pé. Olha, aí pronto, quando dá uma fé, o irmão se anima. Meu Deus, o que é isso? O dom da fé. É assim. Aí quando tu sai dali, meu Deus, o que foi isso? Não é assim? Onde foi que eu arrumei isso? É o Espírito Santo. Irmão, isso aqui é coisa do céu. Não é tua não. Às vezes eu estou no negócio, aí quando dá fé eu digo tanta coisa para uma pessoa. Eu digo, meu Jesus, como foi que eu disse aquilo para aquele homem? Aí o medo bate depois. É porque naquela hora a fé entrou. Aí eu tive coragem de dizer. Mas só faça quando Deus te mandar. Não entra afobando não, porque é só quando Deus te mandar. É quando você recebe uma autoridade que você nem percebe assim. Aí Deus te toma. Deus te toma uma autoridade que a pessoa fica sem força. Agora quando é tu mesmo querendo, aí o cabo te pega de facão. Então, te aquieta. Vá só quando o Espírito Santo te usar. Bota aí. Aí, ele te capacita. E depois, ajuda a igreja a produzir um novo derramamento do Espírito Santo. Assim, quando a igreja, ela foi perseguida, os homens de Deus entraram em cena e oraram, e ela se levantou. O dom da fé tem esses 3 propósitos na nossa vida, em nome de Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus?